Olá pessoal, tudo bem? O corpo do mundo e a catedral dos símbolos. Ergueu-se o verbo antes da torre. E antes da torre, o barro. Antes do nome, o corpo. E antes da doutrina, o sopro. Não nasceu este pensar do desejo de coroas, nem do vinho das facções, nem das cátedras vaidosas, que fazem do símbolo um trono, e da palavra uma espada. Nasceu da vigília contínua sobre os movimentos do mundo, da contemplação dos astros, das entranhas do homem, da linguagem que constrói pontes e também constrói abismos, pois viu-se que a vida precedeu o conceito e que nenhuma ideia caminhou antes que um corpo pudesse caminhar. Nenhuma ciência floresceu antes que houvesse olhos, memória, sangue e duração. Contudo, no correr dos séculos, o homem fez do reflexo um Deus e da sombra uma essência. Passou a defender brasões invisíveis acima da carne que os sustentava. E a linguagem, serva e rainha, não apenas traduziu pensamentos, mas moldou o próprio modo de enxergar. Cada palavra tornou-se relicário. Guardou medos, utilidades, afetos, lembranças e cicatrizes do tempo. Assim nasceu a vasta catedral simbólica, onde gerações depositaram os ossos do conhecimento acumulado. E o homem, fascinado por suas próprias inscrições, passou a reconhecer-se mais no signo do que no pulsar da existência. Chamou-se tal criatura de Homo Codex, animal de carne e abstração, mistura de organismo e escritura, que sentiu fome como os lobos, dor como os pássaros feridos, e medo como toda criatura da terra. Mas interpretou a própria alma pelas arquiteturas invisíveis da linguagem. Então o ouro pesou mais que o ventre, o prestígio mais que o abrigo, a ideologia mais que o corpo fatigado. E a desigualdade mostrou primeiro sua face, na costela aparente, na doença silenciosa, na casa ausente, na violência que rompe ossos, e no abandono que envelhece antes do tempo. Mas não se ergueu aqui uma guerra contra o saber. Antes, exaltou-se o conhecimento, como centelha elevada da própria vida. O erro começou quando o símbolo quis separar-se da origem que o gerou, pois a verdadeira sabedoria não habitou o dogma isolado, mas a compreensão daquilo que sustentou todas as doutrinas, a própria vida. E o bem e o mal, tão proclamados, não surgiram como coroas eternas, pairando acima da criação. Foram consonâncias e dissonâncias diante das estruturas do existir. A gravidade não celebrou pactos. O tempo não curvou sua marcha. O envelhecimento não aceitou subornos. O coração bateu sem assembleias. E o sangue percorreu veias, sem consultar ideologias. O homem não esteve acima do cosmos, como um juiz apartado do infinito. Foi continuação dele, fragmento consciente da própria matéria, que aprendeu a olhar para si mesma. Também a inteligência não pertenceu ao indivíduo sozinho. Foi manifestação das possibilidades do universo, como o rio manifesta o relevo, e a chama manifesta a lenha. Nenhuma máquina criou as leis, apenas reorganizou os elementos, que já repousavam nas entranhas do real. E por isso a técnica não venceu a vida. Somente ampliou seus braços. Ainda o corpo permaneceu como uma das mais misteriosas arquiteturas.
Autorregulou-se no silêncio. Transformou matéria em consciência. Equilibrou causa e permanência. Sem conhecer plenamente a si mesmo. Assim não se negou à razão. Nem se lançou trevas contra a ciência. Antes, afirmou-se que lógica e cálculo brotaram da própria relação entre vida e universo. A lógica não inventou o cosmos. Foi o cosmos que antecedeu a lógica. E a mente humana, humilde aprendiz, tentou decifrar em fórmulas o idioma antigo das estruturas eternas. Tudo permaneceu em transformação. O homem, os símbolos, as eras, os sistemas e as estrelas. Pois existir foi mover-se, reorganizar-se continuamente, na dança incessante do real. E este trabalho não buscou encerrar o mundo numa única janela, mas atravessar fronteiras entre física e filosofia, entre linguagem e consciência, entre psicologia e matéria, como quem percebe muitos rios nascendo de uma mesma fonte. E se alguma essência repousou sob tantas palavras e observações, talvez tenha sido esta. Não foi a vida que nasceu das ideias. Foram as ideias que nasceram da vida. É isso aí, pessoal. Aurélio Dias Camargo, Terra, 19 de maio de 2026.